Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. O Saforim Samuel, de assassino a discípulo. Jesus está sozinho, ele ainda está na gruta. Uma fogueira é acesa para iluminar e aquecer, e um forte cheiro de resinas e galhos frondosos se espalha pela caverna em meio a estalos e faíscas. Jesus se retirou para o fundo, em um recesso onde galhos secos foram jogados, e ele está meditando. As chamas oscilam de vez em quando, apagam-se e aumentam sucessivamente devido às rajadas de vento que sopram pela mata e uivam ao entrar na caverna, ressoando como uma corneta. Não é um vento constante, ele diminui e depois sobe como longas ondas do mar. Quando o assobio fica mais alto, cinzas e folhas secas são sopradas em direção ao estreito corredor rochoso por onde Jesus entrou na parte maior da gruta, e as chamas se curvam, lambendo o chão daquele lado. Então, quando o sopro do vento cessa, elas se erguem novamente, ainda faiscantes, e voltam a brilhar diretamente para cima. Jesus não lhes dá atenção. Ele está meditando. O som do vento é acompanhado pela queda da chuva, que tamborila, a princípio leve, depois pesada, nos galhos frondosos do subbosque. Uma chuva torrencial logo transforma os caminhos nas encostas em pequenas torrentes rugidoras. O barulho da água agora é o predominante, pois o vento diminuiu lentamente. A luz muito fraca do crepúsculo tempestuoso e a do fogo, que está avermelhado, mas não arde mais por falta de combustível, mal iluminam a caverna e os cantos estão na escuridão. Jesus, vestido com vestes escuras como está, não pode mais ser visto. Somente quando ele levanta a cabeça, que está curvada sobre os joelhos, é possível ver um brilho tênue contra a parede escura. Fora da gruta, no caminho, ouve-se o ruído de passos e de palavras ansiosas, como se fossem proferidas por alguém cansado e fatigado. Então, no espaço vazio da entrada, uma sombra escura se delineia, pingando água por todos os lados. O homem, por ser um homem com uma espessa barba escura, solta um "oh" de alívio e joga seu chapéu encharcado no chão, sacode o manto e diz para si mesmo: Samuel pode dar uma boa sacudida, parece que caiu no moinho de pisão. E minhas sandálias, barcos afundados no rio. Estou encharcado até os ossos. Veja como meu cabelo está pingando, pareço uma calha quebrada vazando por 1000 buracos. É um bom começo. Será que Beelzebul está do seu lado defendendo-o? É uma bela estaca, mas senta-se numa pedra perto da fogueira. Na qual, como a chama está apagada, há brasas avermelhadas formando os estranhos desenhos, que são a última vida da madeira queimada, e tenta reacendê-la soprando. Tira as sandálias e tenta secar os pés enlameados com as partes mais secas da orla do manto, mas é o mesmo que se estivesse a secar com água. O seu esforço serve apenas para remover a lama dos pés e colocá-la no manto. Continua a falar consigo mesmo.
Malditos sejam eles, ele e todos, e eu também perdi a minha bolsa. Claro, ainda bem que não perdi a minha vida. É o caminho mais seguro, disseram eles. Certamente, mas eles mesmos não fazem. Se eu não tivesse visto este fogo, quem o teria acendido? Algum pobre coitado como eu. Mas onde estará ele agora? Há um buraco ali, talvez outra gruta. Não serão salteadores, serão? Mas que tolo eu sou! O que podem tirar de mim se não tenho nenhum vintém? Mas não importa, este fogo vale mais do que um tesouro. Quem me dera ter mais galhos para reacendê-lo, tiraria minhas roupas e as secaria. Ah, eu digo, é tudo que tenho até voltar. Se quiseres mais galhos, meu amigo, há alguns aqui, diz Jesus sem se mover do seu lugar. O homem, de costas para Jesus, assusta-se com a voz repentina e levanta-se de um salto, virando-se, parece assustado. Quem és tu? Pergunta, arregalando os olhos, tentando enxergar. Um viajante como tu. Acendi o fogo e estou feliz por ele ter servido para te guiar. Jesus aproxima-se dele com um feixe de gravetos nos braços e atira-os perto do fogo, dizendo: Reacende a chama antes que tudo se cubra de cinzas. Não tenho nem pederneira nem isca, porque o homem a quem as peguei emprestado foi embora depois do pôr do sol. Jesus fala amigavelmente, mas não se adianta para que o fogo o ilumine. Pelo contrário, volta para o seu canto e permanece bem envolto em seu manto. O homem, entretanto, inclina-se para soprar com força algumas folhas que jogou no fogo e permanece assim, ocupado, até que a chama se eleve. Ele ri, atirando galhos cada vez mais grossos que reacenderam o fogo. Jesus, sentado em seu lugar, o observa. Agora eu deveria tirar minhas roupas e deixá-las secar. Prefiro estar nu a estar molhado. Mas nem isso posso fazer. Uma encosta deslizou e eu me encontrei sob uma queda de terra e água. Ah, estou acomodado agora, vejam. Rasguei minha túnica. Maldita jornada. Gostaria de ter infringido o sábado, mas não fiz isso. Parei até o pôr do sol. Mais tarde, e o que devo fazer agora? Para me salvar, larguei minha bolsa e agora ela estará lá no fundo do vale ou enredada em algum arbusto. Onde será que vou ficar? Aqui está a minha túnica, está seca e quente. O meu manto basta-me. Pegue-a, estou com boa saúde, não tenha medo. E tu és bom, um bom amigo, como posso agradecer-te? Amando-me como se eu fosse teu irmão. Amando-te como tu és meu irmão, mas tu não sabes quem eu sou, e se eu fosse mau, desejarias ter o meu amor? Eu desejaria para te fazer bom. O homem que é jovem, mais ou menos da mesma idade de Jesus, abaixa a cabeça meditando. Ele segura a veste de Jesus nas mãos, mas não consegue vê-lo. Está pensativo, e ele automaticamente o veste sobre a pele nua, pois se despiu completamente, inclusive do colete. Jesus, que havia retornado ao seu canto, pergunta-lhe: Quando comeste? Às 6 horas da tarde. Eu devia almoçar quando cheguei à aldeia lá no vale, mas perdi o caminho, a bolsa e o dinheiro. Ainda tenho aqui alguns restos de comida. Devia comê-los amanhã. Leve-os. O jejum não é um fardo para mim. Mas, se tiveres de andar, precisarás de alguma força. Oh, não vou longe, só até Efraim. Efraim? És samaritano? Isso te irrita? Eu não sou samaritano. Aliás, o teu sotaque é galileu. Quem és tu? Por que não descobres o teu rosto? Tens de te esconder porque és culpado? Não te denunciarei. Sou um viajante, já te disse. O meu nome não significaria nada para ti, ou significaria demasiado. Em todo caso, o que é um nome? Quando te dou uma vestimenta para o teu corpo congelado, um pouco de comida para saciar a tua fome e, acima de tudo, a minha piedade pelo teu coração, precisas de conhecer o meu nome para sentir o conforto de roupas secas, de comida e de amor? Mas se quiseres dar-me um nome, chama-me Piedade. Não há nada de vergonhoso que me obrigue a me esconder. Mas não é por isso que você desistiria de me denunciar.
porque em seu coração há um mau pensamento, e maus pensamentos produzem frutos de más ações. O homem se assusta e se aproxima de Jesus, mas apenas os olhos de Jesus podem ser vistos, e eles estão quase velados por suas pálpebras baixas. Pegue a comida, meu amigo, não há mais nada a ser feito. O homem volta para o fogo e começa a comer lentamente, sem falar. Ele está pensativo. Jesus está todo encolhido em seu cantinho. O homem se refresca lentamente. O calor das chamas, o pão e a carne assada que Jesus lhe deu o deixam feliz. Ele se levanta, se espreguiça, estende a corda que usava como cinto de uma lasca de rocha a um gancho enferrujado. Sabe-se lá quem a fixou ali e há quanto tempo. E pendura sua túnica, manto e touca para secar. Sacode as sandálias e as coloca perto do fogo, que ele cuida generosamente. Jesus parece estar cochilando. O homem também se senta e fica pensativo. Então, ele se vira para olhar para o desconhecido. Ele pergunta: Você está dormindo? Jesus responde: Não, estou pensando e rezando. Por quem? Por todos os infelizes, de todos os tipos, e são tantos. Você é um penitente? Eu sou um penitente. A terra precisa muito de arrependimento para que os fracos que vivem nela recebam força para rejeitar Satanás. Você tem razão, você fala como rabino. Sou um bom juiz porque sou um saforim. Sou discípulo do rabino Jonathan ben Uziel, seu discípulo mais querido. E agora, se o Altíssimo me ajudar, serei ainda mais querido por ele. Meu nome será exaltado em todo Israel. Jesus não responde. O outro homem, após alguns instantes, levanta-se e senta-se perto de Jesus. Com uma das mãos, alisa o cabelo quase seco e ajeita a barba, dizendo: Escute, você disse que vai para Efraim? Está indo para lá por acaso ou mora lá? Eu moro em Efraim. Mas você não é samaritano, assim você disse. Repito, eu não sou samaritano. E quem pode morar lá senão... Escute, dizem que o maldito e proscrito Rabino de Nazaré se refugiou em Efraim, é verdade? É verdade. Jesus, o Cristo do Senhor, está lá. Ele não é o Cristo do Senhor, ele é um mentiroso, ele é um blasfemador, ele é um demônio, ele é a causa de todos os nossos problemas, e nenhum vingador de todo o povo se levanta para derrubá-lo, exclama com ódio fanático. Ele talvez tenha feito algum mal a você, já que fala dele com tanto ódio em sua voz? Não a mim. Eu o vi apenas uma vez na festa dos tabernáculos, e em tal tumulto que eu teria dificuldade em recebê-lo. Porque, embora seja verdade que eu seja discípulo do grande rabino Jonathan ben Uziel, estive no templo definitivamente apenas por um curto período. Anteriormente, eu não podia por muitas razões, e somente quando o rabino estava em casa, eu costumava sentar-me a seus pés para beber justiça e doutrina. Mas você me perguntou se eu o odeio, e percebi uma reprovação oculta em suas palavras. Você é talvez um seguidor do Nazareno? Não, não sou. Mas o ódio é condenado por qualquer um que seja justo. O ódio é sagrado quando é contra o inimigo de Deus e da pátria. O Rabi Nazareno é assim, e é sagrado combatê-lo e odiá-lo. Lutar contra o homem ou contra a ideia que ele representa e contra a doutrina que ele proclama? Tudo, não se pode combater uma coisa se se poupa outra. No homem, a sua doutrina e sua ideia. Ou se destrói tudo ou não serve para nada. Quando se abraça uma ideia, abraça-se o homem que a representa e sua doutrina ao mesmo tempo. Eu sei porque experimentei isso com meu mestre. Suas ideias são minhas, seus desejos são minha lei. De fato, um bom discípulo se comporta assim, mas é preciso saber dizer se o mestre é bom e seguir apenas um bom mestre, porque não é lícito perder a alma por amor a um homem. Jonatas ben Uziel é bom. Não, ele não é. O que estás a dizer? E estás me contando, enquanto estamos aqui sozinhos e eu poderia matar-te para vingar o meu mestre. Sou forte, sabias? Não tenho medo da violência. E não tenho medo, pois sei também que, se me atacares, não reagirei.
Ah, entendo. És um discípulo do Rabino, um apóstolo. É assim que ele chama os seus discípulos mais fiéis. E vais juntar-te a ele. Talvez o homem que estava contigo fosse outro como tu, e estás à espera de alguém como tu. Sim, estou à espera de alguém. Pelo Rabino, talvez? Não há necessidade de eu esperar por ele. Ele não precisa da minha palavra para ser curado da sua doença. A sua alma não está doente, nem o seu corpo. Estou esperando por uma pobre alma envenenada e delirante para curá-la. Você é um apóstolo, sabemos de fato que ele os envia a evangelizar, pois ele tem medo de ir pessoalmente, visto que foi condenado pelo Sinédrio. É por isso que você segue a sua doutrina. É a sua doutrina não reagir contra aqueles que ofendem. É a sua doutrina porque ele ensina amor, perdão, justiça, mansidão. Ele ama tanto os inimigos quanto os amigos, porque ele vê tudo em Deus. Oh, se ele me encontrar, se, como espero, eu o encontrar, não creio que ele me amará. Seria tolice da parte dele, mas não posso lhe dizer, pois você é seu apóstolo, e me arrependo do que já lhe disse. Você o informará. Não há necessidade, mas eu lhe digo solenemente que ele o amará. Não, ele o ama, apenas de você estar indo a Efraim para apanhá-lo e entregá-lo ao Sinédrio, que prometeu uma grande recompensa a quem fizer isso. Você é um profeta ou tem o espírito da Pitom? Ele lhe transmitiu seu poder? Então tu também és amaldiçoado? E eu aceitei o teu pão, a tua vestimenta, tu foste amigável comigo? Está escrito: não levantarás a mão contra o teu benfeitor. Tu fizestes isso porque se soubesses que eu, talvez para impedir-me de agir, mas se eu te poupar, porque me deste pão e sal, fogo e roupas, e eu pecaria contra ti a justiça ao te prejudicar, não pouparei o teu rabino, porque não o conheço, e ele não me fez bem algum, mas sim mal. Oh, pobre coitado, não percebes que estás a delirar? Como pode alguém que não conheces ter te feito mal? Como podes respeitar o sábado se não respeitas o preceito de não matar? Eu não mato. Materialmente não matas, mas não há diferença entre quem mata e quem entrega a vítima ao assassino. Você respeita a palavra de um homem que diz que você não deve prejudicar seu benfeitor, mas não respeita a palavra de Deus. E com uma armadilha, por um punhado de dinheiro, por uma pequena honra, a honra imunda de poder trair uma pessoa inocente, você está se preparando para cometer um crime. Não estou fazendo isso apenas por dinheiro e honra, mas para fazer algo agradável a Jeová e benéfico para a nossa pátria. Estou repetindo os gestos de Jael e Judite. Ele está mais fanático do que nunca. Sissara e Holofernes eram inimigos de nossa pátria. Eles eram invasores, eles eram cruéis. Mas o que é o Rabi de Nazaré? O que ele invade? O que ele usurpa? Ele é pobre e não busca riquezas. Ele é humilde e não quer honras. Ele é bom para todos. Milhares de pessoas foram ajudadas por ele. Por que todos vocês o odeiam? Porque vocês o odeiam. Não é lícito prejudicar o próximo. Você serve ao Sinédrio, mas o Sinédrio o julgará na vida futura ou Deus o julgará? E como ele o julgará? Não quero dizer como ele o julgará como assassino de Cristo, mas sim como ele o julgará como assassino de um inocente. Você não acredita que o Rabi de Nazaré seja o Cristo, e, consequentemente, por acreditar que ele não é, você não será acusado desse crime. Deus é justo e não considera culpada uma ação realizada sem pleno conhecimento. Portanto, ele não o julgará por matar o Cristo, porque para você, Jesus de Nazaré não é o Cristo. Mas ele o acusará de matar um inocente, porque você sabe que ele é inocente. Eles o envenenaram e, por meio de palavras de ódio, o intoxicaram, mas não a ponto de você não entender que ele é inocente. Suas obras falam a seu favor. Seu medo e seus mestres estão mais amedrontados do que seus discípulos. Temem e veem o que não existe. Vocês têm medo de que ele possa suplantá-lo. Não tenha medo. Ele estende os braços em vossa direção, dizendo: Irmãos.
Ele não envia soldados contra vocês. Ele não os amaldiçoa. Ele só gostaria de salvá-los, tanto os grandes quanto seus discípulos, como deseja salvar a última pessoa em Israel. E ele deseja salvá-lo, mais do que a menor pessoa em Israel, mais do que a criança que ainda não sabe o que é ódio e amor, porque você está em maior necessidade do que pessoas e crianças ignorantes, porque você sabe e você peca conscientemente. Pode sua consciência de um homem, se você a limpar das ideias que eles instilaram nela, se você a purificar do veneno que o faz delirar, pode ela dizer-lhe que ele é culpado? Diga-me, seja sincero, você já ouviu infringir a lei ou aconselhar as pessoas a infringi-la? Você já o viu sendo briguento, ganancioso, lascivo, de coração duro? Você o ouviu proferir calúnias? Fale, você o viu sendo desrespeitoso com o sinédrio? Ele vive como um fora da lei, a fim de obedecer ao veredito do sinédrio. Ele poderia dar um grito e toda a Palestina o seguiria para marchar contra os poucos que o odeiam. Ele, em vez disso, aconselha paz e perdão aos seus discípulos, assim como ele devolve a vida aos mortos, a visão aos cegos, a mobilidade aos paralíticos, a audição aos surdos, a liberdade aos endemoniados. Visto que nem o céu nem o inferno são insensíveis à sua vontade, ele poderia atingi-los com seu raio divino, e assim livrar-se de seus inimigos. Ele, em vez disso, ora por vocês e cura seus parentes, cura seus corações, dá-lhes pão, roupas, fogo, porque eu sou Jesus de Nazaré, o Cristo, a quem você procura, para ter o preço prometido a quem o entregar ao sinédrio, e a honra de ser o libertador de Israel. Eu sou Jesus de Nazaré, o Cristo. Aqui estou, leve-me. Como mestre e como filho de Deus, eu te liberto da obrigação de não levantar a mão e te absolvo do pecado de levantá-la contra o teu benfeitor. Jesus se levantou, tirando o manto da cabeça, e estende as mãos como se fossem presas e amarradas. Mas, por ser bem alto e parece ainda mais esbelto, visto que está apenas com a sua túnica curta e justa, com o manto escuro pendurado nos ombros, mantendo-se ereto, com os olhos fixos no rosto do seu perseguidor, no reflexo móvel das chamas que iluminam os reflexos dos seus cabelos esvoaçantes e fazem as grandes pupilas de seus olhos brilharem dentro dos círculos cor de safira das íris. Tão majestoso, tão franco e destemido, que ele impõe mais respeito do que se estivesse cercado por um exército de defensores. O homem está fascinado, paralisado de espanto. Só depois de algum tempo consegue sussurrar. Tu. Parece não conseguir dizer mais nada. Jesus insiste. Então, leva-me, pega nessa corda inútil que usas para segurar uma túnica suja e rasgada e amarra as minhas mãos. Eu te seguirei como um cordeiro segue um açougueiro, e não te odiarei por me levares para morrer. Eu te disse, é o propósito que justifica uma ação e muda a sua natureza. Para ti, eu sou a ruína de Israel, e tu pensas que, matando-me, salvarás Israel. Acreditas que eu sou culpado de todos os crimes, e, portanto, estás servindo à justiça ao reprimir um criminoso. Portanto, não és mais culpado do que o carrasco que executa a ordem que recebeu. Queres sacrificar-me aqui, neste mesmo instante? Ali aos meus pés está a faca, com que cortei o teu pão. Toma. De uma faca que serviu para o amor ao próximo, pode transformar-se na faca do sacrificador. A minha carne não é mais dura do que o cordeiro assado que o meu amigo me deixou para saciar a minha fome e que eu te dei para saciar a fome do meu inimigo. Mas tens medo das patrulhas romanas. Elas prendem os assassinos de um inocente e não permitem que a justiça seja administrada por nós. Porque nós somos os súditos e eles são os governantes. É por isso que não ousas matar-me e depois ir ter com aqueles que te enviaram, com o cordeiro imolado aos ombros, como mercadorias que fazem ganhar dinheiro. Pois bem, deixa aqui o meu cadáver e vai informar os teus senhores, porque não és discípulo, és escravo. Tanto renunciaste à liberdade soberana de pensamento e de vontade que o próprio Deus deixa aos homens.
e serves servilmente os teus senhores a ponto de cometer um crime. Mas não és culpado, você está envenenado. Você é a alma envenenada que eu esperava. Vamos lá então, a noite e o lugar são propícios ao crime. Estou errado, a redenção de Israel. Oh, pobre rapaz, você está falando palavras proféticas sem ter consciência disso. Minha morte será realmente a redenção, e não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. E eu vim para ser sacrificado, e anseio por ser sacrificado, para que eu possa ser o Salvador de todos. Você, o saforim do erudito Jonatas ben Uziel, certamente conhece Isaías. Eis o homem de dores diante de você. E se eu não pareço ser tal, se eu não pareço ser o homem que também Davi viu, com meus ossos expostos e desconjuntados, se eu não sou como leproso, visto por Isaías, é porque você não vê meu coração. Eu sou uma grande chaga, vossa indiferença, vosso ódio, dureza e injustiça me feriram e quebraram completamente. E não escondi eu o meu rosto, enquanto vocês me desprezavam por aquilo que realmente sou, o Verbo de Deus, o Cristo? Mas eu sou o homem acostumado ao sofrimento, e não me consideras um homem atingido por Deus? E não me sacrifico porque quero curá-los através do meu sacrifício? Então, golpeia-me, olha, eu não tenho medo e tu não deves ter medo. Eu, porque sou inocente e não temo o julgamento de Deus. E também porque, ao oferecer o meu pescoço à tua faca, tenho a vontade de Deus cumprida, antecipando um pouco a minha hora para o teu bem-estar. Também quando nasci, antecipei o tempo por tua causa, para te dar paz antes do tempo. Mas tu transformaste a minha ansiedade de amor numa arma de negação. Não temas, não invoco sobre ti o castigo de Caim, nem o raio de Deus. Eu rezo por ti. Eu te amo, nada mais. Sou alto demais para a tua mão de homem? Bem, é verdade. O homem de fato não poderia golpear Deus se Deus, por sua própria vontade, não se colocasse nas mãos do homem. Bem, eu me ajoelho diante de ti. O Filho do Homem está diante de ti, a teus pés. Então, golpeie-me. Jesus de fato ajoelha-se e oferece a faca, segurando-a pela lâmina, ao seu perseguidor que se retira sussurrando. Não, não! Vamos, um momento de coragem, e você será mais famoso que Jael e Judite. Veja, estou rezando por você. Isaías disse isso, e ele orou pelos pecadores. Você ainda não vem? Por que está indo embora? Ah, talvez você tenha medo de não ver como um Deus morre. Bem, eu irei até lá, perto do fogo. Sempre há fogo nos sacrifícios. Faz parte deles. Aqui está. Agora você pode me ver bem. Ele se ajoelhou perto do fogo. Não olhe para mim, não olhe para mim. Oh, para onde devo correr para não ver seus olhos me fitando? Grita o homem. Quem? Quem você não quer ver? Você e meu crime. Realmente é o meu crime que está diante de mim. Para onde devo correr? Para onde? O homem está aterrorizado. Para meu coração, filho, aqui em meus braços, pesadelos e medos desaparecem. Há paz aqui, vem, vem, faz-me feliz. Jesus levantou-se e estendeu os braços. O fogo está entre eles. Jesus brilha no reflexo das chamas. O homem cai de joelhos, cobrindo o rosto e gritando: Tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, cancela o meu pecado. Eu queria ferir o teu Cristo, misericórdia. Ah, não pode haver misericórdia para tal crime. Estou condenado. Ele chora com o rosto no chão, soluçando e geme. Misericórdia, e jura, malditos. Jesus caminha ao redor do fogo e vai em sua direção. Inclina-se, toca-lhe a cabeça e diz: Não amaldiçoes aqueles que te desviaram. Eles obtiveram o maior presente para você, que eu falasse com você, assim, e que eu o segurasse assim em meus braços. Ele o pegou pelos ombros e o levantou, e sentou-se no chão. Ele o puxou para o seu coração, e o homem se apoiou em seus joelhos, derramando lágrimas
menos frenéticas, mas tão purificadoras. Jesus acariciou seus cabelos escuros para acalmá-lo. O homem finalmente levantou a cabeça e, com o rosto mudado, gemeu. Seu perdão! Jesus se inclinou e beijou sua testa. O homem jogou os braços em volta do pescoço de Jesus e, com a cabeça apoiada nos ombros de Jesus, chorou e começou a falar. Ele gostaria de contar-lhe como o haviam manipulado para fazê-lo cometer o crime, mas Jesus o interrompeu, dizendo: Cala-te, cala-te, eu sei de tudo. Quando entraste, eu te conhecia, tanto pelo que eras, quanto pelo que querias fazer. Eu poderia ter ido embora e te iludido. Fiquei para te salvar, e tu estás salvo. O passado está morto. Não o recorde. Mas estás tão confiante, e se eu pecar outra vez? Não, não voltarás a pecar, eu sei, estás curado. Sim, estou, mas eles são tão astutos, não me mandes de volta para eles. E para onde podes ir sem os encontrar? Contigo, para Efraim. Se puderes ler o meu coração, verás que não estou a preparar-te uma armadilha, mas apenas a implorar-te que me protejas. Eu sei, vem, mas advirto-te que Judas de Queriote, que se vendeu ao Sinédrio e é o traidor de Cristo, está lá. Divina misericórdia, também sabes disso? Ele está completamente espantado. Eu sei de tudo. Ele pensa que eu não sei, mas eu sei de tudo. E sei também que estás tão convertido que não falarás com Judas nem com qualquer outra pessoa sobre isto. Mas tenha em mente isto: se Judas pode trair seu mestre, o que ele poderá fazer para prejudicá-lo? O homem fica pensativo por um longo tempo. Então ele diz: Não importa, se não me rejeitares, ficarei contigo, pelo menos por algum tempo, até a Páscoa, até que te juntes aos teus discípulos. Eu me juntarei a eles. Oh, se é verdade que me perdoaste, não me expulses. Eu não te expulsarei. Iremos agora para lá, naquelas folhagens, e esperaremos o amanhecer. E ao amanhecer iremos para Efraim. Diremos que nos encontramos por acaso e que vieste para ficar conosco. É a verdade. Sim, é a verdade. Ao amanhecer minhas roupas estarão secas e eu devolverei a tua vestimenta de volta para você. Não, deixe essas roupas aí. Um símbolo, o homem que se despoja do seu passado e veste um novo uniforme. A mãe de Samuel, a anciã, cantava em sua alegria. O Senhor dá a morte e a vida. Ele faz descer ao Sheol e faz subir. Você morreu e renasceu. Você está vindo do lugar dos mortos para a verdadeira vida. Deixe as roupas que foram afetadas pelo contato com os sepulcros, cheios de imundície, e viva para a sua verdadeira glória, servir a Deus com justiça e possuí-lo para sempre. Sentam-se no recesso, onde as folhas estão empilhadas e logo se calam, porque o homem, cansado como está, adormece com a cabeça apoiada no ombro de Jesus, que ainda ora. É uma bela manhã de primavera, quando chegam à casa de Maria de Jacó, seguindo o caminho ao longo da torrente, que se torna clara após o aguaceiro, e canta mais alto com o aumento das águas, e brilha ao sol entre suas margens polidas pela chuva. Pedro, que está na entrada, solta um grito e corre ao encontro deles, apressando-se a abraçar Jesus, que está todo envolto em seu manto, e diz: Oh, meu bendito mestre, que triste sábado me fizeste passar. Não conseguia decidir-me a ir embora sem te ver. Teria ficado perturbado a semana inteira se tivesse que partir com incerteza no coração e sem a tua despedida. Jesus o beija sem tirar o manto. Pedro está tão absorto na contemplação do seu mestre que não percebe o estranho que está com ele. Enquanto isso, os outros chegam e Judas de Queriote solta um grito. Hesitação. Judas dá uma risada estranha e maliciosa, mas não diz nada. A atenção de todos está voltada para o recém-chegado e Pedro pergunta: Quem é ele? O novo discípulo. Nós nos encontramos por acaso, isto é, Deus nos fez encontrar, e assim como eu o aceitei como um enviado a mim por meu Pai,
Eu digo a vocês que façam o mesmo. E como é uma grande festa quando alguém vem participar do reino dos céus, larguem suas sacolas e capas, vocês que estavam prestes a partir, e fiquemos todos juntos até amanhã. E agora, Simão, deixe-me ir, porque eu dei minha túnica a ele, e o ar da manhã está me beliscando enquanto estou aqui. Ah, eu pensei que fosse. Mas você vai ficar doente se fizer isso. Eu não queria, mas ele insistiu, diz o homem, desculpando-se. Sim, ele foi levado por uma grande correnteza transbordante e somente sua vontade o salvou. Então, para garantir que nada o lembrasse daquele momento doloroso e para que ele pudesse vir até nós em um estado limpo, fiz com que ele deixasse sua túnica suja e rasgada, onde nos encontramos, e o fiz vestir a minha. Diz Jesus olhando para Judas de Queriote, que repete sua estranha risada maliciosa, como fizera no início. E quando Jesus disse que um grande banquete é feito quando alguém vem para participar do reino dos céus. Ele então entra rapidamente na casa para se vestir. Os outros se aproximam do recém-chegado, expressando suas saudações de paz. E a visão termina. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.